Olá, bom dia, turma. É a primeira vez que eu falo bom dia, porque dessa vez eu estou aqui gravando no CEP e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o C e o senão e vocês vão ver que é bem mais simples do que parece. Dessa vez também eu estou usando o Portugal Studio porque por algum motivo acho que a internet aqui do Escola Wi-Fi bloqueia eu de usar o Microsoft Whiteboard, que é aquele que eu usei nesse vídeo daqui. Boa- Inclusive, assistam esse vídeo caso vocês não tenham assistido, tá? Ele vem antes, tá? Na sequência. Mas vamos lá, continuando. Esse, se eu não me engano, foi o exemplo que eu passei no final do vídeo, que eu acabei de mostrar ali. E por que que esse exemplo ele é muito bom? Porque aqui a gente tem todos os casos que a gente está procurando quando a gente está utilizando o se e o senão se e o senão. Esses são os três casos que a gente pode usar. E daqui para frente a gente pode aumentar esse código, fazer muitas coisas, mas primeiro vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, a gente vai ler a partir desse início aqui. Tá? Tem algumas diferenças com a maneira que a gente faz no caderno, mas dá para entender tudo. Tá? Então, começando a ler do início, a gente tem uma declaração de uma variável que chama número, e aí a gente já parte para o escreva e a gente vai ler esse número, tá? Depois a gente tem as nossas condições. Se o número que foi digitado aqui ele for maior que zero, eu vou, eu vou mostrar essa mensagem. Então, caso eu mostre essa mensagem, lembrando, né, como funciona o se e se não. Caso eu mostre essa mensagem, é porque o valor ele é maior do que zero. E depois disso, eu vou vir para o final. Inclusive, vou até mudar essa mensagem. Vou deixar aqui, ó, final. Também deixa eu fazer isso daqui. Já que eu explico essas alterações aqui que eu estou fazendo. Inclusive esse contra barra N. É, caso eu escreva essa linha 16 aqui, o número ele é negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu entrei nessa condição aqui e deu falso. O resultado aqui foi falso. Por isso, quando essa condição for falsa, eu vou para a próxima condição. Se essa condição for verdadeira, eu vou entrar dentro desse bloco, aqui, ó, dentro dessas chaves, e vou mostrar tudo que tem aqui dentro. No caso, é só um escreva número negativo. E, de novo, caso isso aqui for falso, novamente, eu vou escrever esse último senão, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? A gente tem três opções, onde todas as três levam para um único final. Se a gente for desenhar, deixa eu usar essa ferramenta aqui, muito atualizada. Se a gente for desenhar, a gente tem aqui as duas primeiras linhas que são a 1 e a 2, né? Se eu não me engano. Não lembro qual é a linha, mas é o escreva, digite o número e o leia número. Depois disso, a gente tem três caminhos. A gente tem três caminhos que não, que não se encontram, né? Uma vez que eu entro em um desses caminhos, eu nunca vou mostrar uma mensagem que está em outro, certo? Aí eu vou até ver qual linha é essa. Deixa eu ver aqui. Eu tô com um monitor só, tá? Então tá um pouco difícil. Então, ó, caso eu entre nesse C, eu vou executar a linha 12. Acho que não vai dar para ver, mas eu tô vendo a linha por aqui, tá? Eu vou executar a linha 12. Se eu entrar num outro C, eu vou executar a linha 16. 16. E caso eu entre nesse senão, eu vou executar a linha 20. Depois que a gente vê qual linha vai ser executada, né, que depende do valor que eu vou digitar, todos eles vêm para o mesmo final, que é aquela linha que eu escrevi lá, final. Aqui é a linha 23. Todas elas vêm para esse caminho. Então, com isso,
O que dá para a gente observar? Quando a linha 12 é executada, a linha 16 não vai ser executada e nem a 20. Quando a linha 16 for executada, quer dizer que a linha 12 não foi e a linha 20 não vai ser. E a 23 vai ser executada. Quando a gente executar a linha 20, quer dizer que a linha 16 não foi executada e a linha 12 também não. E a 23 vai ser a próxima a ser executada, tá? Esse é o funcionamento básico de um sei e senão, tá? E agora eu vou executar aqui para a gente ver como que está funcionando esse código. Eu vou dar play aqui em cima. Ó, digite o número inteiro, é essa mensagem aqui na linha 7. E agora o, o, o código ele para, por quê? Porque tem um leia no caminho. Esse leia, ele não deixa o resto do código ser executado até que ele realmente leia algum número. Por isso eu tenho que digitar alguma coisa. Eu acabei de digitar o número 20, por exemplo, e vou dar Enter. Depois que eu dei Enter, ele executa o que tiver. No caso, ele mostrou para mim o número é positivo, ou seja, essa mensagem aqui, porque 20 é maior do que 0. Ele executou essa linha 12 e ignorou todas as outras. É assim que funciona o sei e senão. Se eu entrar em uma condição, as outras vão ser ignoradas e a gente vai vir para o final do C e depois continua o código normalmente. No caso é só escrever um final. Vou executar de novo com um valor negativo. Vou digitar o valor menos 8 e Enter. Olha lá, aparece o número é negativo. Essa linha daqui foi esse C aqui foi executado porque o número ele realmente ele é menor do que zero. Menos 7 é menor que zero, menos 8, aliás. E depois, no final dos Cs das nossas condições, a gente mostra o escreva. Por fim, a gente tem essa condição, que ela só vai ser executada se eu digitar o valor zero. E aparece a mensagem, o número é igual a zero, certo? Isso aqui, acho que eu já mostrei em sala, mas por que eu dou esse exemplo? Porque ele serve para tudo. A gente tem as três formas de fazer uma condição. Então, aí vai depender do enunciado. Vamos mudar esse exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tem que verificar se a conta bancária tem mais de 10 mil reais, menos de 10 mil reais, ou um valor hum, negativo? Não sei. Vamos ver. É só a gente mudar essas condições. Vamos lá, digite o número inteiro. Vou mudar essa mensagem aqui também. Digite é, quantos reais você tem. Por exemplo, a gente vai ler o número e agora vamos verificar. Se o número for maior que zero, não, maior que zero não. Se for maior que 2 mil reais, 2 mil no caso, vou escrever. Você tem mais que 2 mil reais. Se o valor for menor do que 2 mil, a gente vai escrever. Você tem menos que 2 mil. E agora aqui eu vou ter que colocar um C não C. Ou eu mudo, mas vamos com C não C. E se o número for igual a zero, a gente vai escrever você não tem dinheiro. Certo? Vamos executar. Vamos escrever a primeira vez aqui. Eu vou falar que eu tenho 100 mil na conta. Olha lá, e vai aparecer a mensagem. Você tem mais que 2 mil reais. E foi para o final. Escreve o final. Executar de novo. Agora vamos entrar nessa condição aqui, ó. Menos do que 2 mil. Vamos digitar 1000. Você tem menos que 2 mil, realmente. E agora vamos digitar 0. E ó, olha o problema que deu aqui. No nosso código, da forma que a gente fez,
o que que aconteceu? Eu queria, né, que ele entrasse aqui, quando o número for igual a zero, para aparecer a mensagem, você não tem dinheiro. Só que eu digitei zero e apareceu essa mensagem aqui, ó, você tem menos que 2.000. Por que que isso aconteceu? Porque a minha sequência do 6 senão aqui, eles não estão fazendo muito sentido. Como assim? Essa linha daqui, essa condição nunca vai ser executada enquanto ela estiver debaixo dessa. Por quê? Vamos entender. Eu acabei de digitar o valor zero. E aí, a gente vem para essa condição. Zero é maior que 2.000? Não. Falso. Então, a gente vai para o próximo C. Ele nem vai ler nada. A gente vem aqui. Zero é menor que 2.000? Sim, é menor que 2.000. Por isso, ele vai executar aqui. Toda vez que eu escrever um valor menor que 2.000, ele vai executar isso daqui. E nem vai vir aqui, né? Se eu executei esse, ele nunca vai chegar nesse. Tá? A nossa sequência aqui das condições ficou errada. Isso aqui nunca vai ser executado, certo? É, Só que, obviamente, né, o número zero ele é igual a zero, ele deveria executar aqui. Só que como essa condição de cima, quando ela é executada, essa daqui não vai ser. Para arrumar isso, a gente pode inverter a ordem aqui, ó. Vamos inverter. Deixa eu ver se está faltando. Deixa eu apagar isso aqui agora. Está dando erro. Certo. Agora que a gente inverteu a ordem, vamos ver como que vai funcionar. Quando eu digitar zero novamente. Quantos reais você tem? Tenho zero. Você não tem dinheiro. E se eu digitar que eu tenho 1.000, ou seja, eu quero que execute essa condição aqui. Tenho 1.000. Você tem menos que 2.000. Legal. Se eu digitar que eu tenho 2 reais, você tem menos que 2.000. Realmente, 2 é menos que 2.000. Então, percebam o que eu quero que vocês notem. O nosso 6 senão, ele não vai fugir muito disso. Ele não vai ficar muito diferente do que isso. Basicamente, o que vai mudar é o que o exercício está pedindo. E aí a gente vai mudar a condição. Ah, perguntou, por exemplo, quando o cara digita 1, aparece uma mensagem. Ah, beleza, o cara digitou 1, vamos fazer a verificação. Digitou 1, então escreve aqui alguma coisa. Eu tenho um exemplo sobre Pokémon. Então, sei lá, Pikachu, Pikachu. Pronto, quando ele digitou 1, é o Pikachu. Se ele digitou 2, é o outro, é o Bulbasauro. Qualquer coisa. Se não C, opa, número, opa, fiz errado aqui. Número igual a 3 é outro Pokémon. E assim a gente pode ir no infinito, certo? Então, é bem mais simples do que parece. O que vai mudar é de exercício para exercício, muda o enunciado. E a gente tem que pedir, tem que fazer o que o enunciado pede, certo? Então, vamos lá. Seguindo essa lógica aqui, vamos. Imagine o seguinte enunciado. É, a gente tem que escrever, a gente vai fazer um menu para o usuário e onde vai estar falando assim: digite 1 para janeiro, digite 2 para fevereiro, 3 para março e assim por diante. Então vamos lá, digite 1 para janeiro. Como as próximas linhas vão ser iguais a essa, praticamente, eu vou copiar, colar, digite 2 para fevereiro. Eita, escrevi errado. Fevereiro. Ah, tá tudo errado. Deixa assim mesmo. Escreva 3 para março. E na última, escreva aqui. E assim por diante. Até o 12, né? Então, beleza, a gente vai ler o número que o cara vai digitar. E quando ele digitar o valor 1, eu tenho que escrever a mensagem de janeiro. Quando ele digitar o valor 2, eu tenho que digitar fevereiro. Fevereiro. Quando ele digitar 3, eu vou digitar março.
vou escrever março, e assim por diante, até dezembro. Vamos executar? Escrevi 1, ele leu, escreveu janeiro e pulou para o final. Percebe que quando eu escrevo janeiro, ele nunca vai escrever os outros. Quando eu entro em uma condição, ele ignora todas as outras e vai para o final, certo? Deixa eu pensar em algum outro exemplo. Certo, vamos lá para mais um enunciado da minha cabeça. Vamos dizer que o enunciado está pedindo para a gente verificar se um valor ele está dentro de 1 até 6 ou de 10 até 15. Acabei de inventar isso. Vamos lá, como que a gente faz isso? Então vamos apagar isso daqui. Vamos pedir um valor para o usuário. Digite um valor. Pronto. Aí agora a gente quer verificar se o valor digitado ele é menor do que 6 e, ao mesmo tempo, se esse número ele é maior do que 0. Opa, na real aqui eu tenho que colocar 7. O que essa condição está dizendo aqui para a gente? Que quando o nosso valor ele for menor do que 7, o que é menor do que 7? Ele são os valores 6, 5, 4, 3, 2, 1, e assim por diante, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Esse lado daqui corresponde a esse. Esse outro lado é quando o número for maior do que 0. Maior do que 0 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim infinito, para sempre. Só que, quando a gente está usando dessa forma, um lado vai meio que limitar o outro. Percebam o seguinte, aqui eu estou pedindo um valor menor do que 7, então vamos começar no valor 6. E do outro lado, eu estou pedindo um valor maior do que 0. Então, a gente vai ter essa faixa aqui de números que a gente está esperando. São esses os valores possíveis que vão entrar dentro dessa condição, certo? E aqui eu vou escrever dentro do intervalo e vou mostrar qual o número que ele digitou. Eu acho que a explicação não ficou muito boa, mas é assim que funciona um C. Quer dizer, um C não, esse operador E. Como que ele funciona? Quando o nosso valor ele for verdadeiro aqui desse lado e verdadeiro aqui desse, quer dizer que o número ele é menor do que 7 e, ao mesmo tempo, maior do que 0. Como é um intervalo pequeno, a gente consegue observar todos esses valores possíveis, que são maior do que 0 e menor que 7. São esses. E como que eu não entro agora nessa condição? Vamos fazer alguns testes. Então vamos fazer o seguinte, um número menor do que 7, vamos dizer que menos 20. Realmente é menor do que 7. Então aqui vai ser verdadeiro. Só que desse lado daqui, ó, menos 20 maior do que 0, não, aqui é falso. E como a gente está usando o E, a gente não pode ter os dois lados falsos. Quer dizer, a gente não pode ter um dos lados falsos. Tem que ser ambos verdadeiros. Então ele não vai estar dentro desse intervalo de 6, de 1 até 6. Né? Esse intervalo aqui. Vamos testar mais uma vez. Então vamos dizer agora que a gente vai digitar o valor 10. A gente digitou aqui, ó, vou colocar aqui, ó. A gente digitou o valor 10. 10 é menor do que 7? Não. Falso. Ele é maior do que 7. E aqui, 10 é maior do que 0? Sim, verdadeiro. Então, percebam o seguinte, quando a gente usa o E, a gente não pode é, executar isso daqui quando um dos lados for falso. Ambos têm que ser verdadeiro, tá? Ambos. Aí sim a gente vai entrar.
E quando esses dois lados for verdadeiro, vai ser um desses números, ok? Vou executar isso daqui, só para a gente ver como que está ficando. Deixa eu apagar isso daqui. Certo, vamos lá testar. Digite um valor. Vou digitar 20. Tá vendo? O que aconteceu? Ele não escreveu nada. Por quê? Ele verificou essa condição e o número 20, ele está fora do nosso intervalo. Como assim fora? Ó, o 20, ele é menor do que 7? Não, ele é maior do que 7. Aqui, ele já nem vai ler o resto. Nem vai ler o resto. E já pulou para o final. Obviamente, nem escreveu essa linha. Vamos executar de novo. Vou digitar o valor menos 1. Mesma coisa aconteceu. Ele verificou aqui primeiro. Menos 1 é menor que 7? Sim, aqui deu verdadeiro. Só que esse lado aqui? Menos 1 é maior que 0? Não. Por isso que ele não executou. Porque um dos lados são falsos. E aí a gente pula aqui para o final e não escreveu essa mensagem. Vocês podem acompanhar aqui, ó, aqui embaixo no nosso console. Vamos executar de novo. Agora um valor dentro do intervalo, que são do 1 até o 6. Vamos digitar o valor 4. Dentro do intervalo, e aqui eu mostro o número, que é o 4. Executar de novo. Vou digitar 6 dentro do intervalo, 5 dentro, 4 dentro do intervalo, 3 de novo, 2 e 1 dentro do intervalo. Se eu digitar 0, está fora, né? Porque ele vem aqui e isso aqui vai ser falso, ok? Então, o que eu quero mostrar? Que quando a gente utiliza esse e, a gente não pode ter um dos lados falsos, ok? Ambos têm que ser verdadeiro, senão não vai funcionar. Agora, eu vou fazer uma pequena mudança, só que vai mudar tudo nesse código aqui. Eu vou utilizar o OU dessa forma aqui. Agora, o que está acontecendo nesse código? Bom, eu vou até mudar essa condição aqui, porque ela não vai fazer muito sentido para o exemplo do OU. Se eu deixar os dois lados com o mesmo valor, vai fazer mais sentido. Deixa eu colocar 7 aqui e 7 aqui. Tá. Então, agora o nosso código está verificando se o número ele é menor do que 7 ou maior que 7. E aqui eu vou escrever maior ou menor que 7. Certo. Como que a gente vai executar essa linha aqui, essa condição, utilizando o OU? Então, essa pequena mudança muda bastante a nossa lógica. Porque agora, quando a gente tem um dos lados falso, ainda assim pode funcionar, a não ser que sejam os dois falsos, tá? Então, o que pode acontecer aqui? Se eu digitar o valor 10, ele vai verificar aqui. 10 é menor que 7? Não, aqui vai ser falso. Aqui, 10 é maior que 7? Sim, aqui vai ser verdadeiro. E eu vou entrar aqui. Ele vai executar. Do outro lado aqui agora, se eu digitar o valor 1, 1 é menor que 7? Sim, aqui é verdadeiro. E aqui desse lado, 1 é maior que 7? Não, aqui é falso. Nesses dois casos que eu mostrei, onde eu brinquei aqui com aqui ser falso e aqui ser verdadeiro, e eu brinquei dessas duas formas, nesses dois exemplos que eu dei, vai executar sim o código, tá? Essa é a diferença do e para o ou. No e, a gente tem essas possibilidades. Verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu arrumar aqui certinho. Falso e verdadeiro. Verdadeiro e falso. Falso e falso. Mesma coisa para o ou. Verdadeiro e verdadeiro. Falso e verdadeiro. Verdadeiro e falso. E aqui, falso e falso. Por que eu estou mostrando essa tabelinha aqui? Porque aqui são todas as maneiras que a gente pode... Todas as maneiras não.
Aqui são todas as possibilidades de verdadeiro ou falso que a gente pode ter dentro de uma condição. Ou as duas são verdadeiras, ou o lado esquerdo é falso, direito é verdadeiro, ou o contrário, ou os dois lados são falsos. Essas são todas as combinações possíveis utilizando V e F, né? O que vai mudar é qual lado que está verdadeiro e qual lado que está falso. Mesma coisa para o ou, certo? Essas são todas as combinações possíveis com V e F. E o que que acontece? No E, como eu mostrei anteriormente, quando o valor ele é falso de algum dos lados, isso aqui não funciona. Não vai funcionar. Só vai funcionar quando ambos for verdadeiro, certo? Já no ou, quando a gente tem o, qualquer um dos lados verdadeiro, já vai funcionar. Então, esse funciona, esse funciona e esse daqui não. Essa é a diferença do e para o ou, certo? E aí, cabe a gente ficar testando aí com vários exemplos, né? Deixa eu só comentar isso daqui. E aí tem um milhão de maneiras diferentes, né, de ficar testando esses verdadeiro ou falso, que nem eu estava mostrando anteriormente. Então, vamos só testar agora esse... Espera aí que eu tô com um toque. Deixa eu arrumar esse negócio. Beleza, assim ficou bom. Então tá, aqui então a gente vai conseguir observar essa tabelinha. é, lembrando, tá? Essas duas barrinhas que eu coloquei, elas estão comentando alguma coisa. Ou seja, pode ver que até ficou escuro do lado que tá essas duas barras. Quer dizer que isso aqui não vai ser executado pelo, esse, que ele não vai ser executado pelo Portugal Studio aqui, tá? Ele vai simplesmente ignorar o que tem nessa linha. Depois dessas duas barras, ele ignora tudo isso. E vai servir para a gente ficar acompanhando. Então, vamos lá para esse OU. Então, lembrando, para o OU a gente tem todas essas possibilidades aqui. Ou os dois lados são verdadeiros, ou é falso verdadeiro, ou é verdadeiro ou falso, ou os dois lados são falsos. Vamos lá, vamos testar um F e V. Como que a gente faz um F e um V? Então, para esse lado aqui ser falso, a gente tem que digitar algum número maior do que 7. Por exemplo, 8. Se a gente digitar 8, isso aqui vai ser falso. E esse lado daqui vai ser verdadeiro. Vamos testar? Deixa eu comentar isso daqui também, que fica mais fácil. Vamos lá. Vou digitar o valor 8. E, opa, tá. É que tem esse valor aqui. Isso aqui ficou um pouco confuso. Deixa eu apagar isso. Executar de novo. Tá, essa nossa mensagem não ficou muito boa, mas ela está mostrando para a gente o que, que a gente digitou. Então, tá de boa. Vamos lá. O que, que aconteceu? Eu digitei o valor 8 e como eu falei antes de executar o código, esse lado aqui foi falso e esse foi verdadeiro. Só que como a gente está usando o ou, deu certo. Deu certo. Se eu mudar isso daqui para e, o que, que vai acontecer quando eu digitar 8? Ele vai cair para o final. Por quê? Porque quando a gente está usando o e, a gente não pode ter um dos lados falso, certo? Por isso que ele não funcionou, ok? Eu acho que eu já estou me alongando um pouco e já deu para explicar bastante sobre esse e e ou e sobre C e C não. Eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre o escolha caso, tá? Acredito que vou postar no mesmo dia que eu vou postar esse vídeo, certo? Acho que é isso e muito obrigado.